Hoje, olhamos para este mundo, para este reino, e nos deparamos a cada dia ele encharcado com as trevas. Um mundo literalmente formulado e transformado pelo mal para enganar e ludibriar aqueles que habitam aqui. Um verdadeiro show de Truman. E o homem vendo, porém não querendo enxergar o que acontece em sua volta, buscando cada vez mais se alimentar do seu ego e tapando os ouvidos para aquele que traz a vida eterna. O lado das trevas, sabendo dessas condições humanas, trabalha através da mente, com enganos e mentiras, trabalhando justamente no sistema que molda o ser humano, mostrando caminhos falsos em sua mente para ele. Sem perceber, se esvazia de sua energia, o qual Deus o deu. Vamos entender com um breve resumo do que é a nossa mente. A mente pode ser caracterizada como estado, dimensão ou fenômeno complexo da natureza humana, que associamos ao ato de pensar. Ela está relacionada com o conceito de descrever as funções do cérebro humano no que diz respeito à potência intelectual, funções cognitivas e comportamentos humanos. A mente implica um conjunto de processos que se desenvolvem de forma consciente e inconsciente e permite ao ser humano ter a capacidade de obter informações, associá-las, analisá-las e obter as suas próprias conclusões. Ela também está ligada a características humanas como a razão, a memória, a intuição, a inteligência, o arquétipo, o sonho, o sentimento, o ego e o superego, além de poder influenciar a conduta de um indivíduo e conhecemos como uma pessoa mente aberta. Porém, tudo isso pode ser manipulado através do que você vê, sente, lê e escuta. Bom, vamos entender um pouco sobre o verbo da manipulação. Aqui, alguns atributos sobre a manipulação. 1. Pejorativo. Manobra oculta ou suspeita que visa a falsificação da realidade. Ou manobra que qual se influencia o indivíduo, uma coletividade contra a vontade deles. O maior poder o qual o maligno tem sobre a humanidade é o controle e a manipulação da mente, empregando através do medo e suas próprias soluções. Ele e suas entidades, através deste engano, conseguem moldar o ser, sem que ele perceba. Este mundo não passa de um engano, operado todos os dias pelo mal. Cristo, ele veio abrir os nossos olhos para enxergar esses enganos, pois como já dissemos, nossa vida se resume unicamente em salvação ou perdição. Você, o que te move? Ou qual é a tua esperança para o futuro? Bom, se é apenas aquilo que se apalpa neste mundo e depois de conquistá-la. E depois, e depois, e depois. Bom, chegará o dia da sua partida e tudo que conquistou ficará aqui. Uma vida que se passa como um sopro. Conquista que te trouxe prazeres momentâneos, mas que no final chegará o momento em que todo ser humano irá passar, a morte. O Salvador Jesus Cristo veio tirar as escamas dos nossos olhos justamente para podermos ter esta esperança que supera qualquer tipo de conquista neste mundo, uma esperança após a morte. Reparem nesta vida, aquilo que a sociedade emprega como ser uma pessoa bem-sucedida. Desde o nascimento já te empregam o que tem que fazer, colocando em suas mentes os moldes deste mundo. Estudar matérias em excesso na escola e colegial, muitas matérias inúteis. Acabando o colegial já te mandam para uma faculdade, e trabalho, e depois mais faculdade, e depois mais trabalho, e por aí vai. Lembrando que não sou contra os estudos nem trabalho, mas apenas colocando que este mundo te impulsiona, para que como resultado inteiro em conquistar o sucesso neste mundo. Muitos com essa fomentação social, alimentando seu ego, para com cada resultado conquistado, perante os olhos da sociedade, demonstrar o teu poder adquirido. Olhem que esta vida é uma vida de ter. Você precisa ter. Você precisa conquistar. Você é livre. Livre de tudo, mas de acordo à nossa liberdade. Faltando assim para muitos o tempo para o principal, o ser. Olhem como este mundo está. Guerras, doenças, fome, desespero, medo. Tudo fazendo com que sua mente não pare. Apenas se distraia e recue na fé, acreditando a cada vez mais na esperança humana. Fazendo com que você faça mais e mais e mais, e as religiões se prostrando cada vez mais a este mundo caído, cada vez mais concordando com as suas ordenanças do governo humano, mostrando um Deus
com características apenas recompensadoras deste mundo, e esquecendo do principal, a transformação e arrependimento dos pecados. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Mas tudo isso não é novidade, pois já estava anunciado e profetizado há muito tempo atrás. As Escrituras, como já dissemos nos vídeos anteriores, ela é a grande chave justamente para, principalmente, mudar o nosso ser, mas também para enxergarmos a realidade deste mundo e, como é o assunto desse vídeo, ter uma mente sadia, uma mente de Cristo. Bom, vamos entender um pouco como funciona esta nossa mente e como é um conjunto de fatores que moldam ela. Em toda a história humana, desde Gênesis, em Adão e Eva, o engano da serpente com seu poder sobre a mente vem sobre o ser humano, através de suas mentiras, induzindo eles, por vontade própria, a errarem perante o Criador. Nós temos 5 percepções humanas: a visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Nós nos definimos no conjunto desses 5 fatores. Quando nascemos, não sabemos falar, não deciframos o que vemos, não distinguimos o que ouvimos, não sabemos o que tocamos e não sabemos o que saboreamos. Nascemos literalmente do zero. E assim passamos a vivenciar este mundo, aprendendo com o convívio nele. E assim a pessoa, o seu caráter e a sua forma de ser vai sendo somado com o que se aprende ao decorrer da vida. Tudo vai preenchendo nosso cérebro e somando fatores por fatores. Bom, vejamos um exemplo. Quando uma pessoa nasce em uma família totalmente desequilibrada, briguenta, onde os pais sempre estão discutindo, essa pessoa tende a crescer da mesma forma, pois o teu cérebro está cheio daquilo que se ouve, vê e sente. Ora, reparemos como este mundo está, cada dia pior, formando pessoas piores, pois as entidades demoníacas, sabendo disso tudo, já colocam opiniões em seus capachos para distribuírem perante a sociedade tudo aquilo que promove o maligno. A mídia é seu grande armamento contra o ser humano, transbordando mentiras, ódios, pavores, liberdade que na verdade aprisionam a alma, guerras e notícias de doença. E isso tudo sem parar, constantemente jorrando na mente das pessoas todo tipo de formas para aprisionar a mente delas com o medo, criando assim um vício mental, onde pessoas sem perceber ficam atreladas a isso, e assim ligando a tua mente apenas neste mundo enganador. Satanás, com as suas várias formas de mentira, consegue atingir os 5 fatores em que o ser humano tem. Consegue atingir a visão com suas artimanhas visual nesta matéria, a audição com suas mentiras faladas, porém que muitos não percebem. Direciona ao ser, sempre em ter, apalpar algo, o qual nunca irá satisfazer o vazio interno. O gosto e o olfato em poder experimentar os prazeres deste mundo. Ora, vejamos que ele atingiu isso diretamente com Eva no Éden. É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, nos ensina a direcionar a nossa mente para aquilo que é do céu, e deixou a grande ferramenta para moldar a mente humana para as questões celestial, o qual é as Escrituras. A partir do momento que olhamos para a palavra, comemos da palavra, escutamos o que ela quer nos dizer, se agarramos nela e deixemos-nos sentir o bom cheiro do Espírito de Deus, a nossa mente a cada dia se molda em uma mente de Cristo. Muitos falam que os olhos são a janela da alma. Mas o que seriam esses olhos? Apenas este que utilizamos para enxergar este mundo? Ora, e aqueles que têm alguma deficiência na visão? E esses não teriam alma? Bom, o que eu vejo como este olhar é todo este conjunto dos 5 sentidos humanos e principalmente pelo olhar espiritual. Quando olhamos para Deus, nós olhamos pela fé, escutamos no coração, falamos com o coração e comemos da sua palavra. Percebe-se que na grande maioria das vezes, nos relatos bíblicos, Deus enfatizou muito que os pecados cometidos começaram pelos pensamentos do povo que exalava do seu coração.
Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. O que você está consumindo? Aquilo que alimenta teu ego e o medo? Ou aquilo que te traz um alívio e paz em seu coração? As escrituras é como se jogassem água dentro de um copo cheio de óleo estragado. Quanto mais água se põe, mais o óleo vai saindo, até que chega um momento em que o copo fica cheio de água e pura. E assim também servirá para derramar desta água em outros copos de óleo. Não deixem que este mundo molde em tua mente, e sim deixe que Cristo o direcione para que no final disso tudo desça em seu coração, transformando nós em um verdadeiro caráter divino. E a cada dia tudo isso nos levando para outra dimensão, onde experimentaremos esses 5 fatores humanos não mais neste mundo, e sim na dimensão celestial. Peçam ao Criador força e a fé firmada em Cristo para que possamos vencer a nós mesmos e batalharmos por este reino, pois já é chegada a hora em que tudo se cumprirá.